A nossa igreja, durante esse mês de setembro, está enfatizando o ministério de missões. Missões é a missão da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nossa igreja, apesar de recém-nascida, nós já estamos ajudando aí em 8 a 10 projetos missionários. Todos os meses nós estamos enviando ofertas para esses projetos. E nós queremos aumentar o número de projetos. Nós não queremos parar nunca. Queremos continuar desenvolvendo missões. Nossa igreja precisa de visão missionária. Mas qual deve ser o primeiro passo para missões? Uma igreja que se compromete a realizar missões, enviar missionários. Quem sabe um dia, missionários vão sair de dentro desta própria igreja. Nossos filhos jovens que estão sendo criados aqui dentro, treinados. Quem sabe um dia eles recebem o chamado de Deus também e esta igreja possa enviá-los para o campo missionário. Mas qual deve ser o primeiro passo para que tudo isso se realize em nosso meio? Eu creio que o primeiro passo para missões é o nosso arrependimento de pecados, porque nada atrapalha mais a obra missionária do que o nosso próprio pecado, do que as nossas mazelas. Nada atrapalha mais a obra de Deus em nosso meio do que as nossas próprias ações e atitudes. Por isso que eu convido você a ler comigo Salmo 51, a partir dos versos 10 até o versículo 13. Salmo 51. Nos coloquemos em pé, por favor, para a leitura deste texto. Aqui a palavra de Deus diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Hoje nós vamos estar vendo vários versículos dentro deste texto, deste salmo, mas por enquanto basta ler este. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o que vai acontecer quando Deus fizer isso em nossas vidas? Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Missões, amém, irmãos? Missões. Pai, obrigado pelo tempo que temos passado juntos. Pai, obrigado por tudo que vimos e ouvimos até aqui através deste culto. E mais uma vez, ó Pai, pedimos a bênção de Deus, a ajuda de Deus, agora para a entrega de sua palavra. Fale a cada vida, fale a cada coração. Peço, meu Pai, que não nos deixe sairmos daqui sem sermos devidamente tocados, impactados pela palavra de Deus e pelo Espírito desta palavra. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O Salmo 51 relata um dos eventos mais tristes, mais cruéis, que se passou na vida do rei Davi e, consequentemente, na nação de Israel. Foram mais de 12 meses, mais de um ano, que Davi guardou silêncio, enquanto um adultério, uma gravidez indesejada e um homicídio estavam sendo acobertados, não dos olhos de Deus, não aos olhos de Deus, mas aos olhos da nação. Durante aquele tempo, Davi parou de tocar a sua harpa. Durante aquele período, ele parou de compor os seus belos hinos, parou de escrever os seus salmos, e durante aquele período, ele parou de pregar e de profetizar a palavra de Deus, e passou a enfrentar enfermidades. Ele passou a ter problemas físicos que ele não tinha antes. Davi sabia a razão de suas doenças, ainda que o povo não soubesse. Davi disse no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Se há algo que eu e você conhecemos aqui nesta noite,
é onde nós temos falhado, é onde nós temos pecado, porque se o Espírito Santo habita o seu coração, ele o deixa saber, ele revela o que nós estamos deixando de fazer de certo, e ele revela o que nós estamos fazendo de errado. Essa é uma das grandes bênçãos de ser um filho de Deus, amém, irmãos? O Espírito Santo realmente fala conosco. A igreja do século 21, que é a nossa igreja, está passando pelo mesmo período que o rei Davi e a nação de Israel passaram, experimentaram, cerca de 1000 anos antes de Jesus. E por incrível que pareça, a razão, o motivo é o mesmo, é o pecado que tem se multiplicado entre nós. As igrejas, em geral, elas estão sem rumo, cada uma delas está fazendo o que lhe parece certo aos seus próprios olhos. Quantos já perceberam isso? Não importa mais a denominação, não importa mais o nome das igrejas, parece que cada uma delas está fazendo o que parece certo aos seus próprios olhos. Uma pesquisa revelou que as igrejas nos Estados Unidos da América e as igrejas na Europa, que não são muitas, gastam cerca de 12,5 trilhões de dólares, e você ouviu bem, 12,5 trilhões de dólares todos os anos, consigo mesmas e com as suas famílias. E deste montante, apenas 0,1% eles estão aplicando em favor da obra missionária, e apenas nos 38 países mais evangelizados do mundo. Nos últimos 40 anos, mais de 1 bilhão de pessoas morreram sem nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo. E cerca de 30 milhões de pessoas ainda vão morrer só neste ano, sem nunca terem ouvido a respeito do plano de salvação ou a respeito do evangelho que salva e transforma. O que explica o nosso fracasso espiritual? O pecado, seja ele qual for, né? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é quando erramos o alvo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. E assim Jesus explicou em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então Jesus avisou que o nosso amor ficaria frio para com Ele, para com o reino de Deus, para com as coisas de Deus, por causa do peso do pecado de sobre as nossas vidas. Por isso eu digo nesta noite, para uma igreja que se propõe a fazer missões, para uma igreja que se propõe a ser luz, sal da terra, e que deseja espalhar a palavra de Deus, não só aqui, mas para vários outros lugares. A menos que o pecado seja combatido em nossas vidas, a obra de Deus não pode prosperar através de nós. Isso vale tanto para a igreja que envia missionários, que apoia missionários, para a igreja que fica na retaguarda, sustentando missionários, como também para os missionários que vão. Eu quero que você saiba nesta noite, apesar da nossa recessão econômica, o problema não é a falta de dinheiro, mas sim a abundância de pecado. Pastor de uma das maiores igrejas de sua região, este homem percebeu que a obra de Deus não estava indo para frente. Há muito tempo, sua igreja parara de crescer, almas deixaram de receber a Cristo, almas deixaram de seguir a Cristo através do batismo. Ele percebeu que os membros da igreja estavam vivendo em constante desarmonia, problemas de relacionamento, não só dentro da igreja, mas dentro das famílias, dentro dos lares também. Ele sabia que havia alguma coisa de errado. Então, ao se autoexaminar, ele descobriu que estava guardando amargura. Ele estava guardando amargura contra um de seus colegas de ministério há muitos anos. Marcou o encontro com aquele colega, pediu perdão, os dois fizeram as pazes, simples assim, e o seu trabalho voltou a florescer. Por isso, irmãos, eu quero dizer nesta noite, não adianta mudar métodos,
Não adianta mudar metodologia se for o pecado que estiver amarrando a obra de Deus em nosso lugar. O primeiro requisito para praticar missões, o primeiro requisito para que missões dê certo, é o nosso arrependimento para com o pecado. E como que isso funciona? Posso adiantar para você, primeiro busque renovação espiritual. Nesta noite eu e você não precisamos de renovação doutrinária. Por quê? Porque a palavra de Deus, assim como Deus, é a mesma ontem, hoje e para sempre. Amém, irmãos? Ela não precisa ser melhorada, ela não precisa ser readaptada, ela não precisa ser modificada para se encaixar com a modernidade e com o século em que nós vivemos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós não precisamos de uma renovação doutrinária. Nós precisamos urgentemente de uma renovação espiritual. Segundo, busque evangelização global. Não basta apenas pensar na nossa Jerusalém, nós precisamos pensar também na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E busque santificação pessoal. Não adianta olhar para o João, para o Pedro, para a Maria ou para a Sebastiana, mas olhe para dentro de si mesmo e busque separação nesta noite para a honra e a glória de Deus. Primeiro, busque renovação espiritual. Davi disse: cria em mim, ó Deus. Ao dizer isso, ele admitiu que já não havia mais dentro dele nenhum resquício de homem espiritual. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria, renove, é uma expressão de completa mudança e de completa transformação. Davi não queria ser consertado, Davi não queria ser reformado. Davi, meus amados irmãos, ele não queria simplesmente ser costurado. Davi estava em busca de uma transformação completa, de uma transformação que começasse por dentro e refletisse por fora. O desejo de transformação, nesta noite, precisa partir de nós. Nós entramos na igreja com o desejo de sermos tocados. Nós entramos na igreja com o desejo de sermos impactados. O desejo precisa partir de nós, mas o realizar, o efetuar, só é possível através do poder da palavra de Deus. E eu quero que você saiba nesta noite, o problema não está com Deus, não está com o poder de Deus. O problema é a nossa falta de desejo, porque de alguma forma nós estamos muito contentes e satisfeitos com o que nós somos e com o que nós fazemos. Mas se perguntar para a esposa, ela vai dizer que você precisa de uma certa melhoria. Se perguntar para o esposo, ele também vai dar a mesma resposta. E se perguntar para Deus, com certeza Ele quer criar em você um coração novo, amém, irmãos? E um espírito puro. Mas está faltando desejo. Salmo 42, versículo 7 diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Poucos estão suspirando, poucos estão bramando pelas correntes das águas. Mas o que é necessário para sentir este desejo? Perceba, quando parece que Deus está longe, e quando você não sente mais paz e nem alegria, você precisa de renovação espiritual. Primeiro passo, reconheça a falta de Deus em sua vida. Veja o versículo de número 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi reconheceu aqui que ele não tinha mais a comunhão que antigamente ele tinha com Deus. Ele reconheceu aqui que estava longe de Deus de duas maneiras, tanto na hora que entrava na presença de Deus, quanto também na hora que saía da presença de Deus. E muitas pessoas estão vivendo assim também,
elas estão entrando vazias nas igrejas, e elas também estão saindo vazias das igrejas, porque elas estão indo atrás de bênçãos, mas não de transformação para as suas vidas. Meus amados irmãos, a melhor atitude que eu e você podemos ter para com Deus e para com a igreja é chegar buscando transformação, é buscando melhoras, é buscando mais aproximação com Deus. A falta de Deus é uma doença silenciosa, ela não manda recados. Quando o Filho de Deus menos espera, ele está no mundo, ele está perdido, ele está atolado nos piores tipos de pecados que existe. Você se lembra de Sansão? Ele nasceu na presença de Deus, até certo ponto da vida ele viveu na presença de Deus. Ele podia contar com a presença do Espírito Santo 24 horas por dia, numa época que o Espírito Santo não habitava o ser humano 24 horas do tempo. Mas aí Sansão começou a cair em vários tipos de pecados sem se arrepender. Ele começou a praticar maldade sem se sentir triste por isso. Finalmente o Espírito Santo saiu dele, e assim como Davi, Sansão foi lançado fora da presença de Deus. Quais são os sintomas da falta de Deus em nossas vidas? Fácil: pouco ou nenhum desejo de estar com Deus. Pouco ou nenhum desejo de estar com Deus, quer seja através da igreja, quer seja através da Bíblia, quer seja através da oração. Uma igreja, irmãos, ela não consegue praticar missões quando falta Deus na vida de seus irmãos. Por outro lado, uma igreja jamais deixará de praticar missões enquanto Deus estiver presente no meio dela. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, porque eu sei que o Senhor está longe de mim nesta noite. E além disso, reconheça a falta de alegria em sua vida. Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário, porque uma vez eu era feliz, uma vez eu sentia alegria, uma vez eu sentia paz, uma vez eu ia à igreja, eu fazia a vontade de Deus voluntariamente, ninguém precisava me forçar. Davi se arrependeu do pecado que estava lhe causando, todas aquelas sensações, e ele orou pelo regresso de sua alegria, ele orou pelo regresso de sua paz e de sua vontade própria de servir a Deus. Veja o que Jesus disse para uma igreja que estava passando pelo que Davi passou, em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Davi havia deixado o seu primeiro amor para com Deus, para com a casa de Deus, para com a palavra de Deus, por causa do pecado. E assim como ele, muitos filhos de Deus deixam também o seu primeiro amor, e por isso mesmo não tem mais alegria e muito menos vontade de servi-lo. Mas onde estamos deixando este primeiro amor? Onde ele foi parar? Veja que no versículo Jesus disse: deixaste. Graças a Deus ele ainda existe, amém, irmãos? Deixaste em algum lugar, ele ainda é nosso, só precisamos voltar para aquele lugar onde o deixamos e recuperá-lo. Mas o primeiro amor ainda existe. Davi o havia deixado na cama de adultério, na ponta da lança, da espada que matou, tirou a vida do marido daquela mulher. Mas se apesar de toda a maldade, Davi foi perdoado, Davi conseguiu recuperar a sua alegria, Davi conseguiu recuperar a sua paz e a sua vontade de servir a Deus. Nesta noite você e eu podemos recuperar a nossa alegria também. Eu e você podemos recuperar o nosso primeiro amor. Mas como? Jesus ensina: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, arrependimento é isso que Jesus está dizendo: se lembrar de onde caímos. Onde foi que deixamos o primeiro amor?
Eu conheço pessoas que eram firmes, eram vibrantes, eram atuantes, eram participantes, até entrar numa faculdade, fazer um curso superior, e através daquele curso, elas se tornaram frias, calculistas, indiferentes. Outros deixaram o seu primeiro amor através de um projeto, de um emprego, através de um emprego que pagasse bem, que desse um bom salário. Outros deixaram o seu primeiro amor num relacionamento amoroso, ou simplesmente no esfriamento espiritual. Jesus deixou bem claro que nós deixamos o nosso primeiro amor em algum lugar. Ele não foi perdido, ele ainda existe, ele foi apenas esquecido. Podemos achá-lo, e talvez esteja bem próximos de nós. Nunca me esqueço desse pastor, chegou na igreja e disse ele era um pastor visitante, e ele disse para o pastor da igreja: me desculpe, eu não vou poder pregar nesta noite. E o pastor perguntou: por quê? Você está passando mal? Não, é porque eu tenho presbiopia muito severa, não consigo ler sem os meus óculos, e eu não sei onde deixei os meus óculos. E o pastor, começou a rir dele, achar graça daquele motivo. E o pastor visitante perguntou: por que você está rindo? Você acha que isso é engraçado? E ele disse: não, é porque os seus óculos estão em cima da sua cabeça. Ele havia esquecido os óculos em cima da cabeça, mas os óculos estavam ali, só bastava achá-los e usá-los. Nesta noite, você também esqueceu o seu primeiro amor em algum lugar. Vai lá, pega de volta, amém, irmãos? Ele existe, ele ainda é seu. Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Em primeiro lugar, renovação espiritual. Em segundo lugar, evangelização global. Davi disse o que aconteceria se ele recuperasse o seu primeiro amor. Davi disse o que aconteceria se ele fosse perdoado de seus pecados. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Após o seu grande fracasso como homem de Deus, Davi queria se tornar o maior ganhador de almas de todos os tempos. E ele tinha duas razões para isso. Primeira, ele conheceu os efeitos do pecado bem de perto, mas ele também conheceu os efeitos do perdão de Deus mais de perto ainda. Amém, irmãos? Primeiro, ele conheceu os efeitos do pecado. O Salmo 32, que é o salmo paralelo ao Salmo 51, explica que, além do nosso esfriamento espiritual, além da depressão, tristeza que o pecado nos causa, Davi também passou por doenças orgânicas, e ele chegou bem próximo da morte. Tiago 1, versículo 15 diz: havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Davi se sentia mais capacitado agora para impedir que outros homens tomassem o mesmo caminho que ele tomou e cometessem os mesmos erros que ele havia cometido. Você já reparou que isso acontece quando ex-assassinos, traficantes, ladrões se convertem ao Senhor Jesus Cristo de verdade? Agora eles querem usar o testemunho deles, o sofrimento deles, a prisão deles, para ensinar aos outros que aquele caminho não vale a pena, para mostrar que o errado sempre custa caro, alertando outras pessoas sobre o perigo do pecado. Davi esteve lá, do outro lado, sabia como era e agora queria avisar aos homens. Mas, irmãos, eu quero que você saiba, hoje à noite, eu e você não precisamos de Davi para saber das consequências do pecado. Nós não precisamos de ex-detentos, ladrões, assassinos, pecadores, para nos mostrar os efeitos do pecado. Nós já vimos o resultado do pecado
na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. O pecado julga, o pecado envergonha, o pecado humilha, o pecado mata. Davi conheceu os efeitos do pecado, mas ele também conheceu, bem de perto, os efeitos do perdão divino. Romanos 5, verso 20 diz: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado de Davi foi enorme, mas o perdão de Deus foi maior ainda. Amém, irmãos? Foi enorme o pecado de Davi, mas o amor de Deus maior do que todo o pecado de Davi. A Bíblia ensina que não é o pecado que nos leva para o inferno, mas é a falta de arrependimento para com aquele pecado. Pois pecadores todos nós somos, alguns mais, outros menos, mas todos pecadores. Pedro também cometeu um pecado gravíssimo contra Deus. Ele não blasfemou do Espírito Santo, mas chegou bem próximo, quando ele blasfemou de Jesus, o Filho de Deus. Mas Pedro se arrependeu, e imediatamente o que Jesus disse para ele fazer? Converter também os seus irmãos. Exatamente o que o rei Davi prometeu que faria, no versículo 13. Então, se o Senhor me perdoar, se o Senhor renovar em mim o meu espírito, criar em mim um novo espírito, me dar um coração puro, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Irmãos, ouça, nós somos perdoados e salvos, não para ficar atirando pedra sobre as pessoas que passam por nós, mas para avisá-las, para orientá-las, para que elas também sejam salvas como nós. Como que você explica 12 homens, semi-analfabetos, pobres, judeus, conseguiram virar o mundo de cabeça para baixo, até hoje, durante 2000 anos de história? A única explicação é que eles tinham um passado muito pesado, mas foram profundamente transformados pelo perdão de Deus de sobre as suas vidas. Olha, não me leve a mal, mas nós deveríamos estar pulando de alegria aqui nesta noite. Nós deveríamos estar demonstrando mais gratidão. Por quê? Porque também nós tínhamos um passado pesadíssimo, mas mais pesado que o nosso passado é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos lavou dos nossos pecados. Jesus realmente disse: mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Às vezes eu tenho a impressão que alguns de nós somos quase que perfeitos, porque nós não demonstramos gratidão, nós não demonstramos alegria, nós não demonstramos entusiasmo. Eu acho que nós somos quase que perfeitos, não temos então muitas razões para sermos tão agradecidos assim. Mas você ouviu a oração de Davi, você ouviu o cântico da irmã Roxane. Nesta noite todos nós estamos cheios de razão para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, porque maior é o perdão de Deus do que os nossos pecados. Os fariseus amavam pouco, né? Porque eles eram sempre muito certinhos. Mas Zaqueu publicano, amou muito. Ele ofereceu até 4 vezes de todos os seus ganhos, pois ele sabia que ele era um ladrão, ele sabia que era um contraventor. Então o primeiro passo para missões dar certo, é o nosso arrependimento para com o pecado. Mas como que isso funciona? Busque renovação espiritual todos os dias e busque evangelização global todos os dias. E por último, precisamos de santificação pessoal. Davi disse depois: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Davi não queria mais adulterar, Davi não queria mais matar, tirar a vida de alguém sem causa, pois ele era soldado de guerra. Ele queria ser uma pessoa transformada.
Meus irmãos, o que é santificação? Santificação é a nossa habilidade de se desprender do pecado, seja ele qual for. O meu pecado não é o mesmo que o seu, que não é o mesmo que o dele, e que não é o mesmo que o dela. Mas seja qual for o nosso pecado, se desprender dele e se dedicar a Jesus Cristo. É uma separação das coisas erradas que fazemos ou das coisas erradas que somos, para amar a Deus e amar ao próximo. Imagine o que Deus não faria através de uma igreja cujos membros se santificam, se separam, para melhor servir a Deus. Como se santificar? Como se afastar do pecado, se a nossa carne adora pecar e viver em desobediência a Deus? Simples. Primeiro, aprenda a louvar a Deus. E segundo, aprenda a se arrepender dos seus pecados. Vamos falar sobre este primeiro ponto. Aprenda a louvar a Deus. Mas o que é louvar a Deus? Hoje à noite nós louvamos a Deus, amém, irmãos? Nós cantamos, mas quantos fizeram melhor? Quantos cantaram, através dos pulmões e realmente fizeram o seu melhor? Porque, meus amados irmãos, Davi disse: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. E louvor é uma palavra que está intrinsecamente conectada à música. A nossa música precisa ser uma música espiritual e não carnal, que dignifica o caráter de Deus, mas ela não precisa ser morta, ela deve ser avivada. O povo de Deus, os filhos de Deus, sempre demonstraram a sua gratidão a Deus através dos hinos, através dos salmos e através dos cânticos espirituais. E é por isso que nós cantamos, não é para matar tempo, não é para encher o nosso tempo, é para louvar a Deus. Eu discordo quando alguém diz: a hora da pregação é a hora mais importante do culto. Não existe isso. O culto é desde a hora que começa até a hora que termina, e tudo é importante. Desde o primeiro hino até o último hino, a pregação faz parte do culto. Por isso, meus amados, nós cantamos, e além da melodia espiritual, a letra, a mensagem dos hinos precisa ser bíblica, precisa dizer a verdade. Você se lembra que antes de cair no pecado, Davi cantava, Davi era um compositor. Agora ele foi perdoado de seus pecados, ele voltou a cantar. Quando nós estamos em pecado, nós não cantamos. Me desculpe, mas é verdade. Quando nós estamos em pecado, nós não cantamos, ou a nossa música é devagar e não tem nenhum valor. Olha o que o salmista perguntou no Salmo 137, 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Simplesmente não cantamos quando estamos em terra estranha. Mas nesta noite, ao adentrar por aquelas portas, buscar a presença de Deus e orar, você foi perdoado, e agora cante como um vencedor. Agora cante como um vitorioso. Mas o que é se arrepender? Davi disse: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Arrependimento, irmãos, é quando nós ficamos tristes, porque entristecemos a Deus. Simplesmente isso. Arrependimento é quando nós ficamos tristes com o que fizemos de errado, porque o nosso erro também entristeceu o nosso Pai, o nosso Deus. Quebrantado já significa que você e eu fomos quebrados em pedacinhos por causa do nosso pecado. E a Bíblia ensina que sem quebrantamento não há restauração.
Por que não há restauração sem quebrantamento? Porque Deus não reforma. Porque Deus não conserta nada. Porque Deus não remenda. Deus transforma. Davi disse: cria em mim. Amém, irmãos? Começa do zero. Veja o que Jeremias 18, verso 4 diz: como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Meus amados irmãos, Deus não conserta, Deus não reforma, Deus não remenda, Deus quebra e Deus faz de novo. Este é o Deus das oportunidades. Vamos nos santificar a partir desta noite, cantando louvores a Deus e chorando por causa dos nossos pecados. Nós queremos praticar missões. Nós queremos que através desta igreja o evangelho seja levado para muitos outros lugares. Mas arrependimento é o primeiro passo para missões. Nenhuma promessa de fé que você e eu fizermos, nenhuma promessa de fé perdurará. Nenhum projeto missionário que seja durará por muito tempo, se a igreja não se arrepender de seus pecados. Mas como? Nós vimos renovação. Quantos estão buscando renovação espiritual? Como? Evangelização. Quantos acreditam que cada um de nós tem obrigação, tem a comissão de espalhar a palavra de Deus? E santificação, se separando mesmo do que é mal, do que é ruim, para Deus. Sabe onde que fica o campo missionário? O campo missionário começa aqui primeiro, lá só depois do nosso arrependimento de pecados. Eu nunca me esqueço, alguns anos atrás, nossa igreja ainda estava, a igreja mãe, ainda estava se encontrando num prédio alugado. Ficamos naquele prédio por 6 anos. E eu me lembro que nós passamos uma fase, que na hora do culto de oração dos homens, no culto de oração das mulheres e no culto de oração das crianças, que lá como aqui, sempre acontece aos domingos, à tarde, às 18h15, os homens começaram a orar, pedindo perdão por pecados. Nós fazíamos ali a roda, e na hora dos pedidos, ore para Deus perdoar os meus pecados, eu estou em falta com Deus. E cada um deles, em outras palavras, dizendo sempre a mesma coisa. Alguém chegou para mim e disse: você não está preocupado? Deve haver muita sujeira na vida dos homens desta igreja, porque a maioria deles está sempre pedindo perdão por pecados, porque eles estão em falta com Deus. Eu disse: não, eu ficaria preocupado se eles não estivessem pedindo perdão de pecados. Não foi à toa que depois disso, a igreja explodiu. Nós crescemos de 200 para 400, quase 500 pessoas. Nós entramos num dos prédios mais bonitos até hoje, do setor sudoeste daquela cidade. Hoje aquela igreja ajuda a sustentar mais de 70 projetos missionários. Aquela igreja está dando para missões, para obras de evangelismo, mais de 25 mil reais por mês. Mas quando cessar de se arrepender, quando cessar de cantar, quando cessar de ser renovada, primeira parte da igreja que sofre é missões. A primeira parte da igreja que perece é missões. Por isso Davi disse: cria em mim, renova em mim, e eu prometo,
os pecadores a ti se converterão. Portanto, o primeiro passo para missões é o nosso arrependimento de pecados. Vamos orar.